Olá galera, bom dia, tudo bem? Aqui mais um dia aqui, nossa semana das famílias, nossas lives voltadas para os direitos das famílias. Hoje e ontem falamos sobre audiências virtuais, dia de família. E hoje, meu amigo Marcelo, cadê ele? E aí, Léo? Fala Marcelão, tudo bom? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo? Bem, muito bem, tranquilo, graças a Deus. Te Hoje eu ouvindo bem. resolvi usar fone. Não, o meu aqui o som é legal, não entendi, mas vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. E aí, tudo bem? Rapaz, muito Tô- obrigado ontem. Pô, fiquei feliz pra cacete aí, a gente conversar, bater um papo reto, né? Um papo bem leve. Ah, achei muito interessante aí. A forma e- como você conduziu ontem, sabe? Eu fico muito feliz. A galera tá chegando aí já, Paty, Larissa. Muito Eu que obrigado, hein, agradeço, Marcelo. Léo. Na verdade, a sua experiência e a sua forma cativante, descontraída de falar é uma posição ímpar em vários professores, né? Porque, em geral, o professor tem aquela pecha de ser sisudo, de ser sério. E você é um sujeito descontraído, um sujeito que passa a mensagem de forma com riso no rosto. Isso é importante. Obrigado pelo carinho, cara. Esse é o verdadeiro. E vamos já, né? Aproveitar aqui, aproveitar fazer um jabazinho, né, Gilberto? Gilberto que entrou agora, Gilberto Jocal, um amigo. Não é parente do tal do Jocal lá do PMDB, mas é um amigo também. É um curso de prática nas famílias sucessões, sofuturo.com, pessoal. Dê uma olhada lá no site, sofuturo.com, um curso maravilhoso de prática. E vem, né, Marcelo? Vamos anunciar já o nosso curso das famílias aí também. Vamos amadurecer essa ideia aí, tá bom? Eu acho Vamos trabalhar. interessante aí. Já estou te fazendo um convite para a gente fomentar nesse sentido, tá? Já muito Tá. obrigado pela companhia. Então é o seguinte, hoje vamos falar sobre questão de guarda e convivência, né? Tempos de Covid, né, e tal. As mudanças que estão tendo aí de entendimento, né? As dúvidas que as pessoas estão tendo. De forma geral, né? Aí a gente pode misturar também questão de visitação e tal. Como que fica, né, o Marcelo? Primeiro eu queria que você falasse a sua perspectiva quanto a esse assunto, né? Assunto tão polêmico, e que eu tive praticamente dois processos relacionados a isso nesse tempo aí, março, abril e maio, se não me engano. Essas dúvidas aí, né? Enfim, vamos bater um papo disso aí hoje. Léo, eu tava ansioso para ter essa conversa e chegar nesse assunto, né? Como você trouxe ontem, as audiências mais emotivas, com maior emoção, mais complexas, são aquelas que envolvem alimentos e aquelas que envolvem a guarda em geral, né? Então é um assunto muito instigante, muito interessante, muito nos últimos anos, né? A questão da guarda, a visualização da guarda, isso se alterou bastante, né? O próprio conceito, e eu aqui vou confessar para você que eu odeio esse termo guarda, odeio. Não fala para ninguém, mas eu estou confessando. Eu acho que a gente tem que começar a mudar alguns termos em direito das famílias, e guarda é exatamente um desses, porque guarda presume propriedade, guarda presume bem, né? Quando eu guardo alguma coisa, eu guardo para mim, né? Então, a gente tem que parar de usar o termo guarda e começar a modificar. E qual seria o termo, a meu sentir melhor? Seria o termo responsabilidade, né? E isso fica claro quando a gente fala em guarda compartilhada, porque na sociedade machista que nós vivemos, em que, em tese, cada um tem que desenvolver o seu papel, né, homem e mulher, a mulher, em tese, na cabeça dela e na formação dela, na sua grande maioria, o papel fundamental é o papel de mãe, o que não é uma verdade absoluta, né? Eu conheço pais que são super presentes, participativos, e conheço mães que não são tão presentes assim, né? Então, quando você chega para a cliente e fala, não, a guarda vai ser compartilhada, ela enlouquece, né? Aí você fala, não, mas guarda é só responsabilidade, né? Aí ela já, é isso, então tudo bem, então pode decidir qual é a escola, qual é a creche, é... Então, eu acho que se a gente mudasse o termo guarda por termo responsabilidade, eu não sei qual é a sua opinião e eu estou aqui ansioso para ouvir, mas você já resolveria grande parte dessa barreira emocional que tem.
Eu particularmente não tinha pensado nessa questão do nome, mas você agora falando me fez refletir um pouco. Até porque você tocou num ponto aí bem interessante, né? A questão da sociedade em si, né? A construção social em termos disso, né? A figura da mulher que sempre fica com o filho, né? Aquela questão, o tradicional, a guarda da mãe, de 15 em 15 o pai visita, né? Aquele tradicional. Então, a gente se acostumou com isso, né? E aí você tem, Marcelo, dentro disso, várias questões que eu acho importante a gente mencionar aqui, né? Deixa eu só acertar aqui o celular. Várias questões que a gente pode mencionar aqui. A cobrança por uma maior participação paterna, né? Na maioria dos casos, né? A gente sabe de que acontece bastante isso. Vários casos aí que você vê, tem um site aí, eu não sei agora o nome do site de cabeça, que fala do número excessivo de crianças sem registro, né? Sem o pai, né? Na região de nascimento. Isso é uma coisa muito séria. E quando eu tenho dois pais na certidão de nascimento, tem gente que tem um, eu tenho dois, tá? Eu tenho meu pai sanguíneo, meu pai biológico, aliás, e tenho meu pai paternidade socioafetiva. Tenho dois. Que legal. Depois eu te mando uma foto pra você ver. Aí fiquei lá, com 700 avós, né? Enfim, aquela coisa toda. E eu não tirei o meu pai biológico, né? Ele já faleceu em 1990. Não foi assim, eu estou trocando de pai, não é isso. Eu só apenas reconheci que eu tive uma nova figura em que exerceu também o papel de pai, de acular com a resolução 167 CNJ, se não me engano. Então, eu tenho lá 2 pais na minha certidão. Eu sei que tem muita gente que não tem nenhum, sabe? E aí você tem essa questão primeira, né? Dessa cobrança por uma participação paterna nas relações familiares, ao passo que toda a carga, né? Geralmente, tá? Isso aqui não estou falando que todos são assim, mas a gente sabe que é uma realidade social. Toda a carga de criação, tá? E de responsabilidade geralmente fica nas costas da mãe, uma realidade, né? Só que e o direito colaborando para isso, né? A gente via no Código de 1916, né, a questão da figura, a mulher pular e tal. Claro que isso colaborava, né? A questão da construção social, a mulher foi feita pular. Se a mulher é feita pular e o homem é feito para trabalhar, quem vai ficar mais tempo com o filho? Logo, se a mãe, quem vai criar o laço maior com a criança, né? Quem vai ter maior responsabilidade? Logo, a mãe. Uma questão óbvia, né? Não precisa nem pensar muito aqui. Só que com a evolução do tempo, a mudança e tal, isso mudou. Né? Eu não costumo falar evolução, né? Porque parece que a gente trata o antigo como algo retrógrado, não é. Era a realidade social da época. Diferente, né? Houve uma mudança social. Eu não gosto desse termo evolução social, porque a gente está em 2020. Será que lá em 2030, vamos falar que nós aqui, 2020, éramos retrógrados? Não era. Era a nossa realidade social. Só que as relações familiares mudaram muito. Tá? Você tem hoje, não só hoje, 2020, mas já alguns anos para cá, uma maior participação da figura paterna. Você tem pais que também exercem a questão da guarda. Enfim, você tem essa mudança que o direito tem que se adaptar a essa realidade social não pensada, não imaginada em 1970, por exemplo, 60, 80. Só que hoje a coisa mudou. Graças a Deus mudou. Né? Claro que ainda tem muito a se limpar, né? a se resolver, mas eu acho que essa mudança... E aí você entra na questão, né, então você perguntou, no termo responsabilidade, eu acho que é totalmente adequado. Né? Guarda, o termo guarda pressupõe uma questão de posse, né? Ou de bem, né? Alguma coisa de coisa. Bem, né? É por isso que algumas pessoas têm dificuldade em entender guarda compartilhada. Assim, o dono da criança sou eu, a dona da criança sou eu. Né? Muitas mães falam isso, né? Isso é comum você ouvir mãe falar isso, não, mas ele vai querer roubar, não é isso. Né? Só que a guarda compartilhada, ela presume, né, divisão de responsabilidade. Então, eu acho que o termo fica bem adequado. Né? E aí você tem a lei lá da guarda compartilhada, que hoje é regra. Né? Até contei ontem na audiência que eu tive, né? Já cheguei na audiência e disse, vai ser compartilhado. Eu quero saber como é que vai ser. Vai ser 10 dias, 20 dias, todo final de semana. Ele já chegou batendo na mesa e ponto, entendeu? Então é isso, eu concordo dessa mudança de termo, ela traz ela traz um alívio, né? Ela traz como se fala, uma perspectiva mais leve
do assunto que é pesado. Esse assunto é pesado, né, cara? É pesado. Esse assunto é pesado. Assim, Léo, como o termo visitação, eu também acho que é um termo horroroso, né? Por que horroroso? Porque você visita um amigo, você visita um vizinho, você visita sei lá quem, com o filho a gente convive, né? E essa simples mudança no uso do termo, ela mudou inclusive a participação das pessoas que visitam as crianças. Porque era comum, por exemplo, o pai pensar, bom, se é visita, eu não quero visitar hoje. Eu tenho meu futebol às quartas à noite, eu não vou, meu futebol é mais importante que meu filho, né? Então, deixou de ser um direito da criança e passou a ser um direito do adulto. Quando eu coloco que a convivência, né, e que a convivência é um direito da criança previsto na Constituição Federal, esse próprio indivíduo que tinha essa visão, eu posso atrasar, eu posso não buscar, eu posso não fazer, começou a pensar, opa, o direito não é meu, o direito é do meu filho, eu tenho que ir. Aí é óbvio que você tem sempre aquela pessoa que reclama porque o pai ou a mãe efetivamente não exercem o seu papel com propriedade. Mas isso vai existir sempre, né? O indivíduo que prefere jogar futebol às quartas-feiras ao invés de conviver com o filho, etc. O que é bom é que nos últimos anos a gente terminou com aquele pai herói, aquele pai de final de semana. Sabe, o indivíduo que pegava no sábado 10 horas da manhã e devolvia no domingo 8 horas da noite. Né? Só levava a criança para fazer coisa boa, ao cinema, à festa, né? Mas vem cá, você participava da educação do seu filho? Não, isso é responsabilidade da mãe. Você cuidava do uniforme? Não, isso é responsabilidade da mãe. Então o cara pegava no sábado de manhã, né? Brincava com a criança o final de semana, entregava domingo à noite, a mãe preparava, vinha se tinha dever, se não tinha, para a criança ir na escola na segunda-feira. Isso está acabando, graças a Deus. Os pais estão ficando mais participativos. Mas, Léo, hoje eu estou falando demais. Pode ficar à vontade. Eu acho que a nossa sociedade é muito machista. E a gente, sem querer ser extremista, eu sou zero de extremista, né? A gente só vai terminar com o machismo quando a gente reconhecer o machismo. E no direito das famílias, aonde eu olho, eu vejo machismo, né? Nas pessoas idealizarem que quem tem que ficar com a criança é a mãe, é machismo, né? Se você entra numa loja de brinquedo e olha os brinquedos das filhas, da sua filha, e eu tenho um casal de filhos, posso falar isso com propriedade, que eu comprei brinquedo para os dois, né? Os brinquedos das meninas são ferro de passar, máquina de lavar roupa, lava-louça, boneca, potinho. E os brinquedos de menino são de guerra, sabe? Você está criando dois seres diferentes. Por que a menina não pode brincar com os brinquedos do menino e o menino não pode brincar com os brinquedos da menina? E aqui eu confesso, eu sempre sou meio maluco, eu falei ontem, né? Quando a gente ficou grávido da nossa filha, a nossa filha é a segunda, né? O mais velho é o menino. Né? Qual a idade deles? O meu filho tem 16 e a minha filha tem 13. Né? Então, quando a gente ficou grávido da minha filha, quem escolheu o nome dela foi o meu filho, e eu trouxe ele para participar o máximo possível. Inclusive, dei a ele uma boneca. E as pessoas acham estranho, né? Falar, vai virar gay, etc. Ninguém vira gay, né? Não é um negócio, não é porque ele teve uma boneca que ele vai... E aí, o que ele fazia? Ele botou o nome da irmã na boneca. Ele espancava a boneca, ele exorcizava toda a raiva que ele sentia da irmã, todo o ciúme. Ele batia na boneca, dava banho na boneca, trocava a fralda. Quando a irmã nasceu, ele só transferiu a boneca. Saiu de uma boneca irreal para uma boneca real, né? Então foi muito mais fácil a aceitação dele, né? Agora, por que... Ele tinha muito ciúme, ele? Muito? Há muito. Há muito. Até hoje? Não, hoje é o contrário. Por quê? Mas não fala pra ninguém. Hoje ela que tem ciúmes dele. Mas tudo bem. Os filhos não conseguem... Tem algum motivo, né? É porque na visão dos filhos sempre existe preferência por um. Né? Eu não sei... Você é pai, não? Não, ainda não. Mas tem? Eu não tenho preferência por nenhum, os dois você ama do mesmo jeito. Todo mundo fala isso. E eu vou te provar, meus filhos estudam num colégio de origem europeia. E existe uma participação maior dos pais nessa escola, existe uma visão de comunidade. E eu faço parte do conselho de pais, são 9 pais que representam toda a comunidade na conversa com a direção. E por que eu faço parte desse conselho de pais, que na sua maioria é composto por mães? Porque eu disse que quando acordo,
de manhã e olho para os meus dois filhos, eu quero que os dois tenham a mesma oportunidade, o mesmo salário, as mesmas chances de vida e etc. Então, eu efetivamente faço pelos dois, né? Eu faço porque eu gosto dos dois igual, mas Adorava. a gente não tem que falar dessas questões de machismo, se bem que acaba falando, né? Tem que falar da questão da guarda e É da lógico. convivência, que é Vamos o dar um nosso abraço para tema eles. de hoje. Então, olha só, tem uma questão que eu queria pontuar com você, muito importante que eu achei nesse cenário atual aí da pandemia. Eu tive um caso muito interessante, cara, porque é o seguinte, a guarda era de 15 em 15, né? Aliás, era aquela questão da guarda com a mãe, de 15 em 15 o pai buscava e tal. Até que esse pai era diferente, porque ele às vezes ficava 20 dias, vinha, 20 dias, ficava 5 dias com a criança, enfim, a mãe deixava, né? Ele sempre queria levar o filho para o colégio na segunda-feira, a mãe acabava deixando ele ficar até a segunda, tá? E aí, com essa questão da Covid, né, cara, você teve aí alguns casos em que os tribunais, né, algumas pessoas entraram judicialmente até para que o juiz desse decisões de proibir a visitação nesse tempo de Covid. Tá? Eu achei isso, no primeiro momento, eu achei isso um pouco egoísta, mas eu não estava pensando. Isso é a minha opinião. Você é sucesso. Eu não estava raciocinando, porque assim, cara, dependendo do estilo de vida que o pai leva, né, onde o pai frequenta, né, vamos supor que o pai trabalha no hospital. Qual é a condição que esse pai vai ter, né, de conviver com a criança nesse tempo de Covid? Sem condição. E aí a mãe entrou para que o juiz determinasse a suspensão da visitação nesse tempo, né, e fosse substituída aí por chamada de vídeo. Tá? Eu não sei a sua opinião sobre isso, mas no primeiro momento eu achei egoísta, mas depois, né, eu lembrei, poxa, direito das famílias, criança, é o princípio do melhor interesse do menor. Ponto. O que é o melhor para o menor nesse momento agora? Seria conviver com o pai ou não ser exposto a risco? Sabe? E eu passei a enxergar essa decisão, tanto outras decisões no mesmo sentido, de uma outra forma. Não sei como você viu isso aí. Você deve ter ficado sabendo. Não sei como é que você viu essa questão toda. Léo, não sei se chegou até você, mas uma senadora, eu confesso que a Soraya, eu não lembro o nome dela, apresentou um projeto de lei, se não me engano é 1627, no início de abril. E esse projeto de lei tratava de questões de várias das famílias, né, que envolvia as famílias. E através desse projeto, a convivência seria suspensa. E eu sempre me coloquei contra o projeto. Isso foi em abril, em maio, um mês depois, literalmente um mês depois, ela tirou o projeto. Ela desistiu do projeto, ele não está mais tramitando. Mas o objetivo era, no tempo de Covid, até que terminasse a pandemia, que as visitações, as convivências ficassem suspensas, né? Eu, particularmente, acho que criar uma regra é uma atrocidade, né? Isso eu concordo. E aí tem várias situações que tem que ser vistos caso a caso, a meu sentir. É óbvio que o afeto físico nunca vai ser substituído pelo afeto virtual. A criança não consegue, uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, não consegue conversar com quem quer que seja pelo telefone. Ela não consegue nem ao vivo, né? Ela fala com você, depois sai correndo, vai pegar um negócio, vai pegar outro, etc. Então, essa criança ela precisa de contato, ela precisa de tato, ela precisa de estar junto, de beijo, de carinho, de ser colocada no colo, né? Para ser criada, você está construindo a personalidade dessa criança, né? Você está construindo o perfil dessa criança. E o meu medo é qual o dano que a suspensão do convívio físico vai trazer a essa criança. Se efetivamente o dano é menor ou maior do que o dano biológico ou o risco biológico. Agora, eu falo depende, que tem vários vetores. Você trouxe aí um exemplo que, para mim, impede contato, que é o pai trabalhar no hospital, né? O pai está na parte de frente do combate ao Covid. Se bem que agora reduziu no Rio de Janeiro, a gente tem vários hospitais que já estão Covid zero, né?
Mas esse é um ponto delicado, a gente tem que ver o melhor interesse da criança. Se o pai não trabalha em situação de risco e a mãe não tem risco e na casa dela não tem risco, aí eu acho que o convívio tem que continuar, né? Porque, a não ser que seja transporte público, que é a grande realidade do brasileiro, né? Que você vai expor a criança num transporte público a outras formas de contágio, mas eu acho que tem que ser mantido o convívio, caso a caso, sendo avaliado se suspende ou não naquele caso específico. Porque meu medo é que o dano à criança seja maior do que o que a gente está tentando proteger. E durante um tempo, Léo, eu defendi, através de estatísticas, que criança era o menor grupo de risco, né? E que não morria de Covid. E, efetivamente, criança é o menor grupo de risco e não morre de Covid. Mas hoje você já tem sintomas de crianças que contraíram Covid, não demonstraram que contraíram, não tiveram nenhum efeito, mas que elas desenvolvem uma doença autoimune meses depois. Começou na Europa, né? Os médicos já estudaram, já vincularam com Covid, já conseguem tratar. Então, quando chegou no Brasil essa doença, eles já trataram. Então, eu já não usaria a chance da criança correr o risco de usar Covid, como usava 2 meses atrás, como justificativa para manter o convívio. Entendi. É uma questão muito delicada, né? Porque aí você Muito. tem que ver o direito do pai, a visitação. Teve um caso também da própria mãe que pediu para... Isso aí eu achei fantástico. A mãe pediu para alterar a guarda provisoriamente, porque ela trabalha no hospital. Então ela preferiu que isso por dentro, tá? Isso judicialmente. Já tinha o guarda, foi resolvido na justiça, e ela entrou com um pedido informando, eu não tenho condições de exercer a guarda nesse momento, porque eu trabalho na linha de frente, tal. E aí, provisoriamente, foi alterada, né? Não sei se o termo foi... alternada a guarda por um período, para que o pai pudesse ter a guarda, né? Por conta dessa particularidade da mãe de estar na linha de frente. Eu achei também essa decisão muito acertada, porque a própria mãe, né, ela estava reconhecendo que ela não tinha condições, né, de exercer a guarda ali, e estava pensando na criança. Isso, com certeza, não vai mais à frente, né, como algumas pensam nisso aí erradamente. Mas depois ele vai poder pedir a guarda inteira para ele. Não, pelo contrário. Pelo contrário, acho que se ela continuasse com o filho ali, expondo o filho a risco, né, seria assim, um motivo muito forte para eventual pedido de guarda exercido pelo pai. Mas nesse caso não, nesse caso ela preferiu que momentaneamente a guarda ficasse com o pai, né, para que a criança não corresse risco. Ela de fato ali exerceu, né, invocou o princípio do ECA, né? Achei muito legal esse pedido aí, achei interessante. Teve um outro também, para pegar o gancho aqui, que o pai pediu a suspensão, o próprio pai entrou pedindo a suspensão da visitação. Esse foi o pai, também alegando a questão da sua exposição, né, do risco da eventual convivência dele com o filho nesse período. Ele me peticionou, eu não vou exercer o meu direito de visitação, né, você odeia essa palavra, não porque eu não quero, né, é porque eu posso expor meu filho a risco por motivo A, B, C e D. Então ele preferiu não exercer a visitação por um tempo ali. Eu achei essas decisões bem interessantes, Marcelo. É efetivo o reconhecimento da função de pai e da função de mãe, né? A minha função é educar os meus filhos e guiá-los até que eles tenham condição de se guiar sozinhos. Eu não sou dono deles, eu tenho que pensar no que é melhor para eles, não no que é melhor para mim, né? E quando você vê pais e mães tomando essa postura que você disse, você percebe exatamente que eles estão tomando a postura como pais e mães preocupados com a criança, né? Eles não estão preocupados com o interesse próprio, né? Eles não estão preocupados em desagradar a sociedade. Não, eu sou mãe, eu não posso ceder a guarda do meu filho para o meu pai. E, Léo, com relação à questão da guarda compartilhada, eu tenho uma posição também, não é só minha, né? Acho que o Cristiano Chaves também pensa igual a mim. Estou bem acompanhado. Que é o seguinte, né? A segunda lei da guarda compartilhada de 2014, porque foram 2 leis de guarda compartilhada, que é uma atrocidade, só acontece no Brasil, né?
A primeira lei de 2008, que o 2008. texto, que o texto fala algo como, na medida do possível, a guarda será compartilhada. Quer dizer, o que o legislador quis dizer é que a guarda é compartilhada e existem exceções a ela. Só que esse, na medida do possível, ou o termo que significa isso, fez com que os magistrados não concedessem a guarda compartilhada se houvesse divergência entre os pais. E aí Exato. pronto, e aí aquilo que era para resolver o problema trouxe mais problema. Esse é o problema. E em 2014 teve que ter uma segunda lei para falar que a guarda é compartilhada. Aí não tem mais, não tem vírgula, a guarda é compartilhada. Só não é compartilhada em duas situações, né? Ou quando o pai ou a mãe perdem o poder familiar, que são situações bem extremas de violência e etc., abandono, ou por acordo, né? Quer dizer, eu posso fazer um acordo com a mãe dos meus filhos e dizer que a guarda é dela e não minha, né? Ou não compartilhada. Eu acho que a segunda hipótese fica impossível em razão da primeira, e explico, né? Quando o legislador vinculou a guarda ao poder familiar, e o poder familiar é o munus, né? O que é isso? É imposto pela lei, eu não posso abrir mão dele, eu não posso falar, não quero mais ter o poder familiar dessa criança. Não, eu sou sancionado em perder o poder se eu praticar determinado ato, mas o poder me é imposto na figura de pai. Como ele é uma imposição, e como há uma vinculação de guarda compartilhada com o poder familiar, eu defendo que não pode haver renúncia à guarda compartilhada. Quer dizer, o pai não pode falar, eu não quero, né? A guarda tem que ser compartilhada, ele tem que ser convocado, ele pode, a cada vez que é convocado para tomar determinada decisão, dizer, não quero tomar essa decisão. Você toma sozinho, né? Mas eu não acho que seja dado a ele o direito previamente de abandonar a educação daquela criança. Essa é uma visão, repito, minha, né? Eu uma vez falei... É interessante a gente, antes de você ter essa posição técnica, né, sua, a gente explicar o que significa guarda compartilhada, né? As pessoas têm dúvida. Assim, eu digo às pessoas que não são do direito, até algumas pessoas estão estudando ainda, não chegaram nesse assunto. As pessoas acham que guarda compartilhada é aquele famoso 15 em 15, né? 15 em 15, aí vem, né? Cara, aí eu fico puto. Às vezes eu falo um palavrão, mas é de boa Relaxa. vontade. Não é maldoso, não. Cara, eu fico puto porque alguns assim, ó, entra com guarda compartilhada, porque aí você não vai ter que pagar pensão. Cara, isso é uma ignorância do mundo, cara. Não tem nada a ver guarda compartilhada com pensão alimentícia. Não tem nada a ver. Guarda tem a ver com responsabilidade. E pensão alimentícia tem a ver com possibilidade e necessidade. Bom, é lógico que, óbvio, num cenário em que o pai e a mãe ganham a mesma coisa e cada um fica 15 em 15, aí não vai ter pensão, porque não há uma superioridade financeira de um para outro, sabe? Ao passo que cada um convive o mesmo tempo com a criança. Ponto. Agora, eu fico 10 dias, vamos supor, né, apesar que guarda compartilhada não tem essa regra de 15-15, né? Isso aí é uma possibilidade. A guarda é compartilhada, ou seja, as responsabilidades são partilhadas, né? São divididas, mas eu vejo meu filho todo final de semana. É uma possibilidade de guarda compartilhada. Agora, isso não vai inibir, isso é bom para a gente deixar para as pessoas, Marcelo, guarda compartilhada não vai ser carta branca para não pagar pensão. Sabe? É outro assunto dentro da guarda compartilhada que eu acho interessante a gente pontuar aqui, que eu posso muito bem. Olha só, o pai pega a criança 10 dias e fica 20 com a mãe. Bom, 15 em 15, pai e mãe. A mãe está desempregada, esse pai não tem que pagar pensão? A mãe não tem, óbvio, tem que pagar pensão, sabe? Óbvio tem que pagar. Então, não caiam nessa redoma, né, nesse loop de achar que... É um loop, né, que vai se repetindo. Toda a discussão a gente tem dentro dessa assunto. Aí eu vou entrar guarda compartilhada porque eu vou ficar... Eu não vou precisar pagar pensão, sabe? E não pensa nem na criança, porque às vezes o não pagar pensão para ele é não dar dinheiro na mão da mulher, né? Uma coisa assim, né? Não está em tese o direito da criança, né? O Fabrício perguntou aí, Fabrício é um grande amigo, tá? Um abraço, Fabrício. Bom dia, o que vocês acham que a criança possa ser ouvida sobre com 15 dias de dia? O que você acha, Marcelo? Léo, eu estava lendo aqui a pergunta dele, né?
estava pensando assim, depende da idade da criança, né? Na verdade, eu acho que nenhuma decisão os pais têm que transferir a responsabilidade da decisão para os filhos. Muito pelo contrário, os filhos têm que não participar do processo de separação dos pais, né? A participação, levar ao conhecimento, tem até um nome e uma previsão legal que é alienação parental, né? Se eu mantenho meus filhos informados do litígio meu com a mãe, né? A gente tem que tomar cuidado para isso não ser alienação. Ah, sua mãe não paga pensão, né? Ah, vai pedir para sua mãe que ela te entregue essa questão, mas a gente vai ter um dia só para falar de alimentos. Você tratou de alguns mitos da guarda, né? Alguns mitos. É importante primeiro, desculpe, eu acabei que não respondi, né, o Fabrício. O que eu acho? Eu acho que a criança, enquanto criança, não tem que decidir nada. Acho que quem tem que decidir é o adolescente, como tem previsão no ECA. Ele pode nem decidir, ele pode externar a vontade, né? Teve um caso famoso aqui no Tribunal de Justiça, era uma adolescente que decidiu pela guarda, foi ouvida e etc, né? E aí eu não me lembro se ela ia da casa para o pai ou para casa da mãe, quando chegou lá ela se matou, né? Então a vontade do adolescente, da criança, não é a única coisa que tem que ser levada em consideração, né? Você tem que fazer todo um estudo, todo um trabalho e etc. É um dos vetores, mas não é todo. E eu acho que os pais têm que assumir essa responsabilidade. A Larissa já está dando uma ideia para a primeira live da semana que vem. Alienação parental. Larissa gosta de família. Larissa gosta Esse bastante. É um tema que eu gosto bastante. Mas então, eu estava falando dos mitos, desculpe, Dos mitos, já. O primeiro deles é essa questão, né? Se você divide o tempo, se não paga pensão, né? E aí a gente tem enunciado dizendo que o fato de você fixar uma convivência ou até a guarda alternada não diminui a pensão, né? Guarda compartilhada não é 15 dias com uma semana com uma semana com outra. Isso é guarda alternada. Esse é outro mito que as pessoas têm, né? Você ficar uma semana com um pai, ou uma semana com a mãe, ou uma semana com o pai, outra semana com outro pai, ou com outra mãe, isso é guarda alternada. São duas espécies de guarda individual exercidas alternadamente. Ah, mas e a questão dos alimentos? Como o Léo mesmo disse, cada caso é um caso que tem que ser avaliado, tem que ser apreciado, né? Depende de se o pai ou a mãe com que aquela criança está, se tem condições, né? Eu ia falar genitor, Léo, e genitor foi uma das palavras também que eu cortei do meu vocabulário, porque genitor é quem gera e pai e mãe não tem relação com o genitor. Você mesmo trouxe um exemplo de um pai socioafetivo que não é teu genitor, é teu pai. Exatamente. Depois eu te mando a foto para você ver. Então enorme. Essa foi uma das palavras que eu tirei do meu vocabulário. É muito comum, é óbvio que às vezes ela ainda volta, a gente quando não consegue segurar, eu até explico, mas o genitor eu tirei. Então, quando aquele pai ou aquela mãe não tem condições de participar efetivamente, o outro arca sozinho com as despesas, independente se passa uma semana, 10 dias, 15 dias, um dia na semana, isso é indiferente. Não, essa é bom para... A gente vai ter um dia de alimentos, a gente vai poder tirar esse ponto, mas como tem um pouco de aderência num assunto no outro, achei importante a gente pontuar. Marcelo, tem outra questão também importante na guarda, né, cara, que eu acho... por exemplo, tem a guarda compartilhada, né, você falou aí da alternada, que apesar de não ter previsão legal, é muito usada, né, tem previsão doutrinária. Agora, cara, a questão toda, que eu ia te perguntar, lá atrás você acabou, até já tocou no assunto já. O que você acha da guarda, né? Essa questão do adolescente decidir. Acho que eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, porque esse caso que você citou aí é emblemático, né? E eu tive um caso no fórum de Madureira, Rio de Janeiro. Você conhece Madureira, Marcelo? Conheço de nome. Estou te provocando. Então, eu tive um caso de guarda, né? Da mãe, a guarda era com o pai, e a mãe estava recuperando a guarda, eu fui o advogado da mãe. E aí, cara, eu achei fantástico, porque, Marcelo, é aí que eu vou chegar no ponto que quero que você fale. Para decidir como é ficar a guarda, para decidir como que é ficar após aquela construção e tal,
o juiz ouviu aí vários profissionais de outras áreas do direito, sabe? Eu acho que é importante a gente ressaltar, acho que é uma função social nossa, ressaltar a importância que essas outras áreas do direito, essas questões interdisciplinares, têm nessa questão de direito das famílias. Como, por exemplo, eu fui ouvido psicólogo, assistente social, foi um estudo social sobre a vida dele e tal, falou lá, visitar a casa dele, visitar como ele era e tal. Eu achei isso fantástico, porque os relatórios que foram feitos no processo, em nenhum momento, pelo menos o que eu vi ali, não houve uma tendência, né? Ninguém falou assim, ó, ele deve ficar com a mãe, ele deve ficar com o pai. Esses relatórios foram produzidos por esses profissionais, eles foram, né, fizeram, de fato, um estudo da vida da criança e falaram, ó, ele necessita, ele necessita de uma convivência maior com a mãe, né? Ele necessita maior convivência com a mãe. Cara, foi fantástico, porque assim, em nenhum momento houve uma parcialidade, eu senti, sabe? Claro. Eles, de fato, procuraram transmitir realmente o estudo que foi feito com a criança. Eu achei aquilo... E o estudo foi primordial para o juiz. Claro que ele não tem cunho decisório nesses estudos, mas ajudaram aí o juiz e o juiz a decidir que a guarda ia voltar para a mãe, né? De fato, a guarda voltou, né? A mãe hoje exerce e tal. Achei isso bem legal. Queria que você, a sua opinião sobre isso aí, sobre essas outras áreas, né? Na Dia das Famílias, que vão conversando com o Dia das Famílias. Ô, Léo, eu acho super importante você ter uma visão sistêmica do problema para tentar resolver o problema de forma sistêmica, porque um problema de família não é só um problema de direito, ele é um problema de várias áreas, é um problema de psicologia, é um problema de pedagogia, muitas vezes, é um problema de convívio social, então você tem várias vertentes, né? E essa equipe técnica que ajuda o juiz, ela efetivamente ajuda com que seja tomada a melhor decisão, né? É comum, por exemplo, aparecer casos de denúncia sexual de criança e adolescente, né? E a denúncia, a questão da violência sexual é algo que mexe comigo já de início, né? Acho que mexe com qualquer pessoa normal, você pensar que aquela criança pode ser ou não violada. Só que, Léo, de cada 10 casos que são levados ao TJ, aqui do Rio de Janeiro, quantos você acha que são falsos? De cada 10, quantos você acha que são falsos? 2. 8. Sério? 2 é que são verdadeiros. E o que acontece quando um advogado e um juiz ouvem um relato desse? A primeira coisa que eles fazem é, bom, a gente tem que proteger a criança, vamos suspender o convívio com o pai. Só que o relato pode ser falso por vários motivos. Eu não estou nem trabalhando com má fé de quem está denunciando, né? Eu estou trabalhando, às vezes, com uma própria fantasia da criança. E o que eu passei a fazer? Depois que essa criança fica 6 meses, 7 meses, 1 ano sem ter contato com o pai, ela não vai mais conseguir recuperar esse contato. Vai ser muito difícil recuperar. E aí a alienação parental está instaurada. Para você afastar isso é muito difícil. Então, em geral é a mãe, tá? A mãe chega no escritório com essa reclamação. Não, minha filha relata XYZ. Eu falo, não tem o menor problema, mas eu não peço mais suspensão de convívio. Ah, mas doutor, o senhor não está acreditando. Eu falo, minha senhora, a senhora quer proteger a sua filha ou a senhora quer afastar o pai? Porque eu consigo uma solução que proteja a sua filha enquanto a gente está apurando tudo isso. Porque se o nosso objetivo é alcançar a verdade, é o de todo mundo e proteger a criança, se eu suspendo o convívio de plano, eu interrompo aquela relação. E o que eu... Aí a gente vê quando a mãe age ou não com má fé. E aí o que eu falo? Não, vamos fazer uma petição pedindo para o juiz para o convívio ser assistido. Porque se o convívio é assistido, não tem risco à sua filha. A gente diminui o convívio, faz o convívio assistido e a sua filha ou o seu filho está protegido, né? Mas, se amanhã a equipe técnica e eu não tenho capacidade para avaliar se houve ou não, né? Se aconteceu, eu não sou capaz, né? Nós não temos esse conhecimento, Léo. E aí, se a equipe técnica entender que houve, aí tudo bem.
Aí a gente já parte para uma outra vertente direcionada pela equipe técnica. Mas advogado, eu não tenho essa competência que a equipe técnica tem para avaliar N possibilidades, né? Então, eu sempre defendo o trabalho da equipe técnica, sempre, sempre. E vou te falar assim, uma experiência minha como advogado. Tem uma cláusula no meu contrato que diz que o cliente é obrigado a me falar a verdade. Então, eu posso rescindir o contrato se houver no relato dele alguma mentira. Porque eu posso estar do outro lado também, né? Eu falei do abuso, que é uma questão delicada, posso estar do lado do cara que é acusado de ter abusado dos filhos. E aí, o que eu faço com esse indivíduo? Eu chamo ele lá para o escritório e falo o seguinte: olha só, aconteceu isso, isso, isso. E é a última chance que você tem de me falar a verdade. Isso aconteceu ou isso não aconteceu? Se você falar que aconteceu, eu vou continuar te defendendo, só que eu vou proteger a tua filha, eu vou defender a tua filha ou teu filho e vou arrumar um jeito de continuar. Você vai fazer tratamento com psiquiatra, que eu indicar, aí você cria lá algumas regras. Mas se você falar que não fez e o laudo provar que você fez, você pode procurar outro advogado que eu estou fora. E eu tive alguns casos que isso aconteceu. Ah, mas você não é advogado, não vai defender ele até o fim? Nada compra minha cabeça no travesseiro à noite dormindo. Não há dinheiro que compre eu dormir à noite. Então, primeiro o cliente tem que me convencer para depois eu convencer o juiz. Cara, e pior que vem assim, não, mas sabe o que acontece? Quando começa a falar muito assim, cara, a experiência a gente já diz, né? Ah, não, sabe o que acontece, doutor? Não, é bem assim, né? Começa com umas palavras meia soltas, né? Com muitas reticências nas frases, né? Eu já, meu Deus, aí cada volta na verdade. Você cria uma casta, né? Você acaba criando uma visão, um pré-conceito, né? De como o cara começa a falar. Porque assim, cara, é perceptível. Eu não sei aquele cara muito bem treinado, né, Marcelo? Você consegue ver a verdade assim na pessoa falando, né? E essa questão é muito delicada, cara. Essa questão de abuso, não sabia, para mim grande parte dos casos eram reais e era o contrário, né? Mas esse dado aí realmente é interessante e é um dado preocupante. É um dado preocupante. E aí, como que resolve isso, né? Afastar é a solução? Alguns são mais radicais, assim, ó, pensam diferente de você. E aí, eu sinceramente não sei como eu vou pensar nesse caso. Afasta para apurar. É uma possibilidade também totalmente aceitável. Não é uma coisa absurda. Afasta para apurar. O que o juiz faz, em geral, é afastar. Né? Eu acho que é cautela, hoje eles cara. já não estão mais afastando de plano, assim. Hoje o padrão tem sido o convívio assistido, monitorado, restrito. Né? Também é uma possibilidade. Agora, se é uma acusação, por exemplo, acusação que a criança está sendo, sei lá, violada, né? Usar um termo mais leve. E aí fizeram algum exame lá e constataram uma lesão na criança. Pô, cara, não tem como. Aí, sinceramente, na minha opinião, não tem. Por mais que não tenha sido ele, tenha sido outro, né? Mas aí você tem ali um indício de que houve alguma lesão de fato. Eu acho que por cautela vai afastar. É muito delicado. Marcos Moura, um abraço, Marcão. Tem que falar com meus amigos, né? Meus amigos dão moral na live. Você pode falar Letícia, com quem você quiser. Joyce, todo mundo aí. Estão sempre aqui dando moral, então tem que dar um abraço com meus amigos. Então é isso, Marcelo. Essa questão falei com o Marcos agora, lembrei dele aqui. É uma figuraça, cara. Isso é uma figuraça, nossa senhora. Muito figura. Gosto muito dele. Então é isso, eu acho que é muito delicado, cara. Questão muito delicada e eu ressalto aqui, cara. Por que eu tô tendo esse assunto? Porque eu acho que os profissionais das áreas que conversam com as famílias são muito valorizados, né, como um todo. Né? Então, é por isso que eu levantei essa bola, porque eu quero muito, né, cara, que a ciência social, a psicologia, as pessoas eles não sabem, as pessoas não sabem da importância que os profissionais têm dentro do direito, principalmente direito das famílias, né? Então, questão de guarda, elementos, a importância que essas pessoas trazem com seus conhecimentos a partir dos estudos do caso concreto é sensacional. E geralmente o juiz se inclina ao laudo produzido. Léo, infelizmente, o Tribunal de Justiça ele não dá muita trela para esse setor, principalmente de psicologia, que é um setor que eu defendo bastante, que eu acho que é muito importante.
Ah, tem laudo contra cliente seu? Tem laudo contra cliente meu. E você continua defendendo? Continuo, porque a função dele é essa, né? A minha função é ela contratar um assistente técnico para contradizer o laudo dele, né? Eu não posso falar que é um serviço mal feito, etc. Agora, o que acontece? No Tribunal do Rio, até o início do ano, se não me falha a memória, eram 5 profissionais para atender todo o foro central. Área criminal, civil e família. Não é inviável, é um trabalho que você sabe que é inviável. Vai demorar, vai ficar... E aí você pega a lei de alienação parental, por exemplo, que fala que a equipe multidisciplinar tem 90 dias para fazer o laudo, ela não consegue, é impossível. Vai parar os outros para fazer isso? Eu acho, e aí eu queria te ajudar, a tua ajuda para carregar essa bandeira comigo, que eu acho o seguinte, o cliente chega falando que o filho foi violentado pelo outro pai ou a outra mãe, né? Na minha concepção, quando eu vou despachar a liminar com o juiz não suspende o convívio. E teria que ter uma data na agenda dele, na semana seguinte, para ele ouvir as duas partes em loco. Ele ter o contato com as duas partes. E mandar esse processo para a perícia com prazo, sei lá, de 30 dias. O que o perito falasse que é suficiente para avaliar o que está acontecendo. Porque mais do que isso, Léo, assim, esses prazos nossos que são muito longos, né? Você acaba... E aí as partes ali ou fariam um acordo ou o juiz imporia prazos processuais mais curtos, que isso hoje pode ser feito, né? E esse processo que andasse numa velocidade, fosse colocado em preferência e andasse numa velocidade diferente. Porque a criança não pode ficar afastada do pai ou da mãe durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem um caso que ficou 8 anos, né? E aí depois, quando o pai tenta ter contato, não consegue mais. Aí é o extremo, né? Também eu não concordo, não. Realmente, essa bandeira aí realmente de ter uma regra processual mais ajustada, né? Para ser mais célere, também eu sou a favor. É uma coisa que precisa, né? O caso ele requer essa questão de urgência, né? Alguém está falando aqui, Letícia. Ah, tá. A Letícia está falando aí uma questão particular dela. Também interessante. Aí é uma questão individual de cada um. Ô, Léo, eu sempre destaco nas aulas que eu dou o seguinte, né? E peço desculpas aqui a Letícia até. O que ela fala aqui, ó. Olha só o que ela falou aí. Deixo ele visitar na companhia dos meus pais. Tá protegendo o filho, etc. Mas eu falo, e muita gente viola, eu defendo o estatuto ético profissional. Defendo com unhas e dentes, porque eu sou advogado e eu não quero ninguém falando mal da minha profissão ou agindo equivocadamente com ela, né? E acontece que nós somos proibidos de tecer qualquer comentário em casos concretos. Então, caso de apresentador famoso, se botou um nome, eu já falo, quando eu dou aula e presencial e agora telepresencial, eu já falo, olha só, você pode me fazer a pergunta e eu não me nego a te responder desde que você não me diga o que está acontecendo. Pergunta de forma genérica. Não, imagina que o indivíduo tem uma união estável com uma pessoa e aí aparece um outro, né? Mas botou nome, eu não posso falar. Seja porque eu estou atuando no processo, né? E aí eu sou proibido. Ou seja, porque eu não estou atuando no processo, porque eu sou proibido de falar do processo de outras pessoas. Eu tive uma live aqui com o juiz Rafael Calmon também, que, cara, as pessoas perguntando de casos concretos. Não vai responder, velho, tá louco, não tem como. E aí, enfim, cria uma opinião aí, as pessoas podem usar essa opinião de forma maldosa, né, e tal, e prejudicar mais à frente também é complicado. Pergunta, né? Disfarça a pergunta, né? Tício, Lévio, né? Caio, né, cara? Cara, muda, né? Falou o nome do apresentador, já não posso mais falar. É complicado mesmo. Do Marcelão, ator, etc. Muito obrigado pelo papo, né? Estamos chegando em 54 minutos. Te agradeço de montão aí pela companhia hoje. Amanhã a gente tem mais, né? Amanhã é alimentos, né? Amanhã é alimentos. Amanhã vai... Amanhã não perco, amanhã temos alimentos. Vamos falar tudo de alimentos, vamos falar sobre todos os alimentos, vamos falar sobre
aquele IRDR lá do Amazonas, né, que defere lá a execução pelos 2 ritos simultâneos da prisão. Vamos falar sobre a prisão agora, depois que o Covid está suspensa, né, pela Lei 14.010. Vamos falar tudo, né, vamos falar nossas perspectivas do que são os alimentos, que compreendem os alimentos naturais, alimentos, enfim. Vamos falar sobre tudo isso, Marcelo, amanhã? Tudo. O que o Instagram deixar a gente falar, né? Enquanto tiver tempo, a gente fala. Não, a gente falou bastante ontem e hoje, né? Os assuntos bem, eu acho que foram bem esgotados dentro do tempo que a gente tem aqui. Felizmente não dá mais que 1 hora, mas eu acho que deu para trazer uma noção geral para as pessoas da guarda em tempo de Covid. Só para finalizar, Marcelo, hoje a questão da guarda no Covid está... os juízes estão tendo cautela, vendo principalmente o interesse da criança, né? Em alguns casos aí, deferindo afastamento, outros casos não, dependendo até da profissão que o genitor exerce, né? Mas, de uma regra geral, acho que a ausência de uma regra para isso, acho que é o ideal, né? Acho que tem que analisar de acordo com o caso concreto. Concorda? Concordo plenamente com você, assim, cada caso é um caso diferente. Eu costumo dizer que o caso do seu vizinho não é igual ao seu, o convívio que o seu vizinho tem com o filho não é o mesmo que você vai ter com o seu, cada caso tem que ser analisado com a sua especificidade. E, Léo, só para falar que se restou alguma dúvida da live de ontem, da live de hoje, é só mandar um direct para a gente que a gente vai responder essa dúvida, ou faz uma live nova falando sobre esse assunto específico. Certeza absoluta, tá, pessoal? Não esqueçam, amanhã, 10 horas, a gente está aqui para falar sobre alimentos amanhã, tá? Vamos falar tudo, conceito, alimentos provisórios, alimentos gravídicos, mas são gravídicos, tudo de alimento, tentar esgotar execução, sabe? Os ritos processuais, tentar falar sobre tudo, o que é levado em consideração para o juiz deferir os alimentos. Então amanhã vai ser uma live muito boa também, de um assunto que não vai sair de moda, né? Alimentos não saem de moda nunca. Tá? Não. Obrigado, Marcelão. Beijo pra você. Eu que agradeço, Léo. Tchau, tudo de bom. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima aí. Tchau, tchau.